gente está aqui, então, com a Ana Paula Siqueira, que é terapeuta vibracional e de tantas outras coisas maravilhosas que ela faz, barras de access, tanta coisa. E hoje ela vai contar aqui para a gente um pouco da experiência dela como terapeuta, como é que fala, Ana? Biomagnetista? Isso. Olha que linda. Então, ela falar um pouquinho, contar um pouco de como surgiu e a experiência com o Dr. Góes, nós estávamos falando um pouco antes de ter um probleminha, com o tratamento de uma pessoa com AIDS. Então, Ana, se você puder resumir rapidamente o que falou para a gente dar sequência na conversa, por favor. Então, eu sou Ana Paula Papola, de Niterói, e eu tenho aproveitado esse período, né, que a gente parou, e essa parada, para mim, foi uma parada bem positiva, que eu fui descobrindo outras ferramentas para trabalhar. Eu sou psicopedagoga, trabalho com aprendizagem já há 12 anos, e nesse processo de busca, assim, o Vinícius, meu filho, é o meu grande mestre. Através dele que eu fui descobrindo muita coisa e utilizando para mim. Eu estava conversando com a Bárbara, falando exatamente isso, que o biomagnetismo ele é uma ferramenta maravilhosa de autocuidado, que a gente cuida da gente, a gente cuida da nossa família, a gente cuida dos amigos, das pessoas que estão próximas, e você pode atender as pessoas presencialmente ou à distância. Então, nesse período de pandemia, então, foi uma ferramenta que eu utilizei bastante. Muitas pessoas chegavam para mim com sintomas de Covid, de coronavírus, muitas vezes sem diagnóstico ainda, mas a gente tratava, mapeava, fazia o rastreio no biomagnetismo, montava a mesa magnética e fazia o tratamento. E é impressionante, assim, os relatos, né? Uma pessoa que eu estava, que uma amiga pediu para fazer o rastreio do irmão, e o irmão estava bem ruim, principalmente da parte respiratória, porque já tinha afetado o pulmão. Então, mas estava ainda em casa, estava sendo acompanhado, medicado, tudo direitinho. E ela pediu um rastreio para o irmão dela, eu fiz. E aí, no dia seguinte, ela me manda uma mensagem falando: Ana Paula, impressionante, meu irmão estava caído pra caramba, ele conseguiu levantar, ele já estava trabalhando home office. Demais. E assim, de um dia para o outro, né? Assim, mas o que é um rastreio, Ana? Fazer um rastreio? Então, vamos lá. O que é um rastreio? A gente estava com... É um mapeamento biomagnético daquele organismo. Aquele organismo vai dizer para a gente onde a gente tem que colocar os pares biomagnéticos. E lembrando, aquele magnetismo que você falou mais cedo é para o equilíbrio do pH do corpo. O X da questão do tratamento é o equilíbrio do pH, não é isso, Ana? Isso, é o equilíbrio do pH. E aí, como é que a gente faz esse equilíbrio? Utilizando dois ímãs. O par biomagnético, na verdade, não são os ímãs, são os pontos no organismo que são mapeados, que você vai mapear um ponto negativo e o outro ponto positivo, e por ressonância, na hora que a gente coloca o ímã, há o equilíbrio do pH naquele ambiente. Certo. Tá? E aí, naquele ambiente, tem os vírus, tem as bactérias, tem os parasitas, tem os fungos. Por isso que a gente trata as doenças e também faz um trabalho preventivo. Quando a gente equilibra o pH, os micro-organismos, eles não se proliferam. Então, a doença não se desenvolve. Então, fazer o rastreio é fazer esse mapeamento de onde a gente vai colocar os pontos. E como é que é feito esse rastreio? Isso que fiquei curiosa. Como é que ele começou? Ele começou a partir da descoberta de um fenômeno do encurtamento dos membros inferiores, das pernas. Isso a gente chama de kinesiologia ou resposta muscular inteligente. Ele percebeu que quando ele botava o ímã negativo no ponto, a perna encurtava. Tá? Uma perna direita, ela encurtava, ou a esquerda, às vezes é o contrário, mas normalmente é assim.
ela encurtava, e aí ele percebia o desalinhamento, e aí ele ia perguntando aonde que ele tinha que botar o outro par positivo, que por ressonância equilibrava novamente a perna, tá? Então foi assim que ele descobriu. Então o rastreio ele era feito antes no pezinho, na perna, segurando a perna da pessoa, e aí ia ver na hora que desalinhava, e isso na bioenergética, a gente chamando os pares, né? A gente, pela frequência vibracional, a gente chamava o par, ou bota o ímãzinho lá no local, e você percebe onde que tem o desequilíbrio. E aí bota o outro parzinho positivo para poder equilibrar. E, Ana, desculpa, fala, depois eu pergunto. Não, porque hoje a gente faz o rastreio, a gente usa a bioenergética, eu uso muito, que eu gosto de usar, é o do dedinho. Você vai assim no dedinho, você fala assim, me dá um sim, olha como levantou, e eu não fui eu que levantei, ele levantou. Meu Deus! E aí me dá um não, ele volta pro local. Que nervoso! E aí você vai... Isso é a resposta, e você pode conversar com o seu corpo. É o seu corpo que está respondendo? Inclusive, o seu corpo que está respondendo. Eu posso fazer isso aqui agora? Ou tem que ter um estudo? Não, qualquer pessoa pode fazer. É só você ver o que funciona para você, o que fica mais fácil. Que tem outras pessoas que gostam de usar a mãozinha assim, ó. Você está batendo. Que nervoso, me arrepiei toda. Acho que eu não quero aprender, não. E aí sobe. Oi? Me arrepiei toda. Eu não quero aprender, não. Você arrepiou toda! É a potência, mulher! É a potência. Do choque, né, Ana? Ou a gente utiliza também, ó, se preferir. Aí já falou mais a minha praia. Eu tenho meu pêndulo aqui também. O que for mais fácil para você. Você se conecta de forma mais fácil. Eu tô com meu pêndulo aqui também. Que legal. Isso aí é... Facilidade, alegria e glória. Tá? Maravilha. Agora, me diz uma coisa, Ana. Esses pontos da gente, do biomagnetismo, esses pontos são tipo da acupuntura? Oi? Não. Os pontos que colocam os ímãs têm a ver com a acupuntura, os pontos da acupuntura? Não. Ou não? Meridiano? Não. Nada a ver? Não. Não tem a ver com os pontos de acupuntura. Quer dizer, tem a ver com o que é tratado muitas vezes, porque está relacionado ao órgão, aos parasitas. Existe todo um estudo, né, que tem essa relação, sim. Mas não são os pontos de acupuntura, tá? São outros pontos, são pares biomagnéticos. São sempre trabalhados de 2 em 2, né? Que por ressonância mapeou tudo. E ele mapeou tudo. E aí ele mapeou os pares reservatórios, que a gente tinha conversado, que são os parezinhos onde ficam lá guardados os vírus, as bactérias. E quando eles se abrem, a doença vai se espalhando, vai para outros pontos que vão sendo mapeados também. Caramba, muito interessante. Tem uma pergunta aqui, Ana. A bioenergia é a mesma coisa que o biomagnetismo? Então, o biomagnetismo médico, ele foi feito dessa forma, diretamente no corpo da pessoa, ou você poderia fazer antes. Como é que se fazia a distância? Você usava um corpo de uma outra pessoa para poder fazer o mapeamento, para fazer a distância, e botava um ímã no corpo dessa outra pessoa. Era um organismo vivo. Isso é o biomagnetismo medicinal que a gente chama. Hoje, com a bioenergética, a gente já ampliou esse processo, a gente já modificou, já transformou. Então, quando a gente usa o pêndulo, a mesa magnética para poder colocar os ímãzinhos lá, a gente está trabalhando com a bioenergética. Né? A gente está entrando nessa frequência que a gente entende. Está entrando no campo vibracional, né? Frequência. Que nós somos as moléculas, nós somos os espaços entre as moléculas e nós somos a frequência, né? O campo eletromagnético. Nós somos isso tudo. E que, na verdade, está tudo interligado. Nós estamos ligados com o todo. Por isso que a gente capta,
né, as vibrações das outras pessoas, até pensamentos, telepatias, e cada vez mais a gente tem percebido Fantástico. que isso está aí e está para todo mundo. Basta escolher se conectar, né, Ana? Basta escolher não ter medinho de conversar com o corpo. É verdade. Você conversa com o corpo e pergunta. Inclusive, assim, faz pergunta se aquele alimento vai fazer bem para você ou não. Né? Isso a gente pode utilizar no dia a dia. A resposta muscular inteligente, ela é uma ferramenta que é utilizada no rastreio do biomagnetismo, mas você pode usar para o seu dia a dia, inclusive para fazer escolhas, para tudo. Agora, me diz uma coisa, e essa como você falou, sei lá o que, magnética? A mesa magnética. Mesa. Estava me vindo a palavra tábua. Eu falei, tábua não é. O que é essa mesa? Aqui, ó. Gente? A cena está aqui, ó, em cima da minha mesa, que eu comprei já. Ela quer se tratar, gente. Você coloca os ímãs, você faz o rastreio e depois você coloca os ímãs, tá vendo? Aí bota os pequenininhos, porque os outros que você mostrou são grandes. Que é mas o importante são os Gauss, né? Então, não é o tamanho dele, porque você pode ter um ímã grande e ter um Gauss, a potência dele ser menor. Então, não é o tamanho que vai dizer a potência do ímã. A gente tem, tamanho não é documento, nesse caso. Não é documento. E cada vez mais a gente vem desconstruindo muita coisa e a gente percebe que dá para fazer biomagnetismo muitas vezes até sem os ímãs, quando a gente faz todo o trabalho, mas isso deixa para a gente evoluir mais um pouquinho, né? Agora, você vê como é que já deu... Gente, a pandemia ela foi uma benção em vários sentidos. Como ela abriu essa questão do atendimento terapêutico à distância, dessa percepção dos campos energéticos das pessoas, né? Eu tenho feito atendimentos de reprogramação mental, eu aqui, a pessoa do outro lado da casa dela, pelo Zoom, e é impressionante como eu entro na energia da pessoa, sabe? Então, é mais uma coisa para a gente agradecer a pandemia, porque, pelo visto, até o biomagnetismo foi como eu vou dizer, beneficiado, né, para esse atendimento à distância. Inclusive, essa mesa ela foi desenvolvida pela Tatá, a Thaisa Campos, que ela é de barras de Access também, ela é facilitadora de barras, e ela já tinha o biomagnetismo, e por causa da pandemia e desse processo todo, ela começou a fazer perguntas, e as respostas começaram a chegar, e como ela poderia tornar isso mais fácil, mais acessível, chegar para todo mundo, e as respostas foram vindo, e ela criou essa mesa magnética que é fantástica. Inclusive, eu já tinha feito o curso do biomagnetismo antes, e por ter essa necessidade de usar o corpo de uma outra pessoa para fazer a antena, a Renatinha está ali falando assim, concordando. E colocar os ímãs no corpo da pessoa, às vezes para trabalhar com criança, né, que era o meu público-alvo. É complexo, porque a criança não para, os ímãs caem, e aí não fica... Fantástico. O tempo, porque depois que você monta a mesa, fica um tempo ali fazendo o tratamento, né? A mesa mesmo, você pergunta quanto tempo é para ficar, os ímãs, para cada pessoa é diferente, para cada situação é diferente, para cada momento é diferente. E aí você pergunta o tempo que é para ficar na mesa e ele fica impactando ali. Essa pessoa que... Deixa eu ver se eu estou entendendo. Nesse da mesa, os ímãs não são colocados na pessoa, são colocados na mesa. Sim, nos pontos. Por exemplo, esquecendo pandemia, se você vai receber uma pessoa para você atender, provavelmente, tirando no caso de uma criança com necessidades especiais que não para, qualquer criança não para, né, gente, cá entre nós. E aí você usaria, mesmo a criança estando presencial, você usaria a mesa. Certo? Ou não? Pode ser feito dessa forma, né? Ou não. É uma questão de escolha, de perguntar o que vai ser mais contribuição. Hoje você pergunta tudo. Você pergunta o que vai ser contribuição para a pessoa.
por se é colocar no organismo ou se é botar na mesa, porque às vezes você bota vários pontos, né? Você faz um protocolo grande, às vezes a pessoa, por exemplo, é difícil de achar os pontos atrás, a pessoa, né, tem alguma dificuldade de locomoção, então a gente avalia o que vai ser mais contribuição para a pessoa naquele momento, aquela pessoa que você está atendendo. Agora, essa mesa, ela surgiu agora, na época da pandemia, ou ela já existia? Agora, nessa época da pandemia. E ela fez assim. E a Renata já tem a dela também. O Brasil inteiro e fora do Brasil. E fora do Brasil. Tem gente em Portugal, Mostrar, no Japão. Mostrar ela pequena, relativamente pequena, não? Ela é grandinha. Ela é grande. Deixa eu levar aqui, que eu tenho uma que está aqui na mesa e que tem outra que eu colei na geladeira. Gente, nossa, que bacana. Colei na geladeira e eu coloco os imãzinhos aqui e deixo aqui, trabalhando. Gente, essa moça ela foi muito intuída, inspirada, né, para criar isso. Que bacana, muito legal. Então foi um upgrade aí nessa técnica, né? Com certeza. Com certeza. Foi uma facilidade incrível, está chegando para todo mundo e qualquer pessoa pode escolher ser um biomagnetista. Inclusive, o sonho do Dr. Góes era que em cada família tivesse pelo menos um biomagnetista para poder cuidar desse núcleo, né? Interessantíssimo. Então, mas para você ser um biomagnetista, você tem que fazer um curso, né? E esse dura quanto tempo? Como é que é mais ou menos? O curso são 2 dias, um dia para teoria e o outro dia com a prática. Eu fiz o meu primeiro curso, eu fiz até à distância e eu fiz ele online, gravado as aulas, eu assisti, aí e tinha a parte teórica e a parte prática, né? Eu fui fazendo no meu ritmo, mas essa proposta da Tatá é tornar a coisa mais fácil possível. Então, num final de semana, você aprende essa técnica maravilhosa que você pode cuidar da sua família, cuidar das pessoas queridas, você pode trabalhar, tem tanta gente descobrindo essa potencialidade agora durante a pandemia, de cuidar de outras pessoas, sendo contribuição para muita gente mesmo. Inclusive, no curso, eu estou escolhendo ser facilitadora do biomagnetismo, então, esse final de semana eu vou fazer o curso, e depois desse final de semana eu já poder dar o curso, né? Então, ensinar essa ferramenta, porque eu vejo que é mais contribuição a pessoa aprender e utilizar isso no seu dia a dia de diversas formas, que é muito expansivo, realmente assim. Agora, me diz uma coisa, em termos do que tratar, é um leque enorme? Pode tratar, por exemplo, um câncer, pode tratar... Tudo. Me fala, tudo. Tudo. Agora você fala assim, funciona para todo mundo? A gente sabe que não é a técnica, nem é o terapeuta, né? A cura, ela começa de dentro para fora, é uma busca. Então, é de cada um. Então, é a escolha de cada um, sempre. É lógico que para algumas pessoas funciona assim. Na primeira sessão, a pessoa já sente uma diferença incrível, é como a barra de axis, como qualquer outra terapia. E de verdade funciona para tudo. E assim, para coisas que a ciência, por exemplo, fala, cálculo na vesícula, tem que arrancar a vesícula, extrair o órgão. Nós vemos e acompanhamos assim relatos de pessoas que expeliram pedra na vesícula e ficaram curadas com o biomagnetismo. Então, assim, tem de tudo, mas de tudo mesmo. E agora, é claro que é para cada um, sempre. Trata também problemas tipo depressão, ansiedade, ou só problemas físicos? Então, aí, como as coisas vão, né, se transformando,
os ímãs foram sendo utilizados também para o desbloqueio emocional, que a gente chama de desbloqueio emocional magnético. Então, a gente utiliza os ímãs também para os desbloqueios emocionais. Inclusive, tem mapeado os pares emocionais, e cada par relacionado a uma emoção, e cada emoção, aquela emoção acumulada, ela age em determinado órgão, então ela pode sim desencadear doenças, quando aquela energia não é liberada, ela fica acumulada, ela fica aprisionada no seu corpo, ela gera doença, sim, afeta os órgãos, ela desequilibra o pH do organismo, então ela cria um ambiente favorável para a doença se manifestar. Então, o trabalho tem a técnica de liberação emocional magnética, Olha. que a gente libera várias emoções ao mesmo tempo, e tem a liberação das emoções aprisionadas, que você vai trabalhar emoções específicas. Muitas vezes emoções que a gente nem tem conhecimento que tem, porque são inconscientes ou são emoções que estão lá guardadinhas, desde até do útero, né? Ou de outras vidas. Ou antes. Que a gente pode fazer essa liberação com um imãzinho, quando a gente faz o desbloqueio emocional, ou com 2, quando a gente faz a liberação massiva, a gente libera ou no timo ou no umbigo. Fantástico. Faz a liberação emocional magnética. E agora me diz uma coisa, quando a pessoa te procura para um atendimento, esse atendimento geral o quê? 1 hora de atendimento? Quantas vezes a pessoa tem que ir? Como é que é mais ou menos isso? Então, em média, 1 hora ou um pouco mais, porque a gente tem que fazer o rastreio, impactar, e aí a mesa vai pedir o tempo que ela vai ficar, né? Ou se for no corpo da pessoa, normalmente é mais rápido. A resposta é mais rápida, aí pede normalmente 20 minutos para o imã ficar lá. Então, tem o tempo do rastreio, mais o tempo da impactação, né? Do imã no corpo da pessoa. Quando a gente faz a distância, a gente faz um rastreio, às vezes faz em 20 minutos, 30 minutos, e deixa a mesa. A mesa, às vezes, fica mais tempo, pede, às vezes, 2, 3 horas para ficar atuando. Mas aí a pessoa que está do outro lado do computador, ela precisa estar aí assim, precisa ficar deitada o tempo todo, precisa deixar de lavar a louça. Como é que é isso? Não, a pessoa não precisa nem saber que você está fazendo naquele horário. Olha, fantástico. Aí eu fiz o rastreio pro filho de uma amiga minha, aí que ele tava com bruxismo, estava preparando para botar aparelho e tudo, porque estava desgastando o dente, né? E aí ela me pediu um rastreio, eu fiz, e é engraçado, porque assim, sai o par, né? Porque depois, relacionado à questão, você vai ver, tá lá, o parzinho, foi rastreado, o corpo disse o que precisava, foi feito, impactou. Aí eu mandei para ela a mensagem, falei assim, fiz o rastreio dele, lembra ele de beber água, porque o organismo pede a água para poder fazer o equilíbrio do pH. Então, a gente recomenda beber bastante água e o organismo pede, na verdade, pede água e para fazer esse equilíbrio. Ela falou assim, não precisa, ele já acabou de vir aqui pedir água para mim, que ele estava com sede. Caramba, que interessante. É assim, o organismo pede, ele sabe. Olha só. E os animaizinhos, hein? Nossos bichinhos de estimação, como é que a gente trata eles? Da mesma forma, você faz o rastreio, né, dos pares que precisam ser impactados, coloca na mesa e vê o resultado. Eu tive experiência agora recentemente, Chico está aí também, pode falar, com a cachorra, com a nossa cadela. Ela amanheceu com o nariz sangrando.
E aí ele levou no veterinário. Ele está ali com o dedinho assim. Delay. Aí ele levou ela no veterinário, fez exame de sangue, tudo, e aí detectou a erliquiose, né? E o tratamento é 21 dias de antibiótico e é uma doença bem agressiva. O Chico já chegou a perder alguns cachorros com essa doença e eu fiz o rastreio dela, impactei e ela melhorou bem rápido, assim, saiu do quadro mas bem olha rápido. só, A gente fez o tratamento com antibiótico, 21 dias, uma coisa certinho. complementa a outra. Complementa e Não é para facilita. excluir. Não é só questão de complementar. A gente sabe que muitas vezes, no caso de necessidade de um antibiótico, não tem como deixar de tomar. Mas acho que faz com que tudo se acelere, tudo fique mais fácil, né? A recuperação mais rápida. Ai, mas que bacana. E no caso da harmonização de casas, de ambientes de trabalho, como é que seria isso? É semelhante, é da mesma forma. Mas aí a mesa principalmente teria uma casa? Não, ela faz nos mesmos pares, porque o que foi mapeado são os pares, tá? Mas ela tem a ressonância, por exemplo, quando você trabalha o ambiente de trabalho, tem as emoções que estão ali, que estão em jogo, né, que afetam o ambiente de trabalho. Com certeza vai sair os pares relacionados àquela emoção, àquela questão. E saem outros pares que você não sabe por que está sendo impactado e não precisa compreender. Simplesmente você faz o rastreio, bota os ímãs e energeticamente a coisa acontece, né? A liberação é feita, o equilíbrio ali vai se harmonizando. E a gente sabe que a nossa casa, por exemplo, ela é impregnada magneticamente por nossos pensamentos, por nossas atitudes, por tudo que é vivenciado dentro da casa. E é porque é energia, porque é frequência. Claro. E fica tudo ali. E quando a gente faz uma liberação emocional para casa, liberação massiva, tá liberando tudo que está ali, impregnado. Caramba, olha, eu estou encantada, realmente, porque assim, né, é o que a gente está, cada vez mais a gente traz em plenos isso, que tudo é energia, as pessoas estão expandindo a consciência nesse sentido. Então, se eu estou entendendo bem, é uma terapia que vai direto no teu ponto energético, né? As tuas energias indicam onde é o problema para poder haver esse equilíbrio do pH, não é isso? Ou seja, é uma terapia que quem é muito cético fica difícil de acreditar, né? Porque precisa enxergar, não está vendo a energia. Entende? Eu acho, mas de qualquer forma, que bom que o ceticismo está diminuindo muito, graças a Deus. São escolhas, né? E mesmo às vezes a pessoa não compreendendo, logicamente, né? Se ela se abre para receber uma terapia dessa, se permite ser tratada, muitas vezes ela vem buscar em situações que já tentou de tudo, já buscou muita coisa, e a gente oferece e em algum momento ela escolhe receber. E ok, depois e percebe a mudança, né? E aí já começa uma transformação, já vê que é possível fazer diferente, que existem outras possibilidades, que não só essa medicina tradicional que cuida mais do sintoma do que da causa. A diferença toda está aí nesse processo, que com o biomagnetismo a gente está indo direto lá na causa, a gente está equilibrando esse organismo, está trazendo saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças. Até o conhecimento você acha que traz, Ana? Em que sentido? Eu fiz um rastreio para uma pessoa, aí saiu a gente. Você faz o par e depois a gente vai conversar sobre. Quando faz a distância, eu me coloco à disposição para trocar.
E aí vai trazendo consciência, sabe? Percepção, a pessoa olha e fala assim, gente, mas olha só, é isso mesmo. E eu não tinha, e fazia tempo que eu não olhava para essa questão, não percebia que isso podia estar me afetando dessa forma. Ou o organismo começa a mostrar coisas para você que você não está atento. Sim, sim. E aí você é um autoconhecimento. Certo, com certeza. Porque quem está falando é o seu corpo. É interessantíssimo. Poxa, então é uma terapia muito plenos. Tem Total. tudo a ver com meus alunos, tem tudo a ver com a nossa filosofia de vida. Então, fantástico. Agora, Ana, para as pessoas que quiserem, então, ter o atendimento, né? Nesse momento, pode ser feito à distância. Nesse momento e em qualquer momento, né? Qualquer momento, é uma questão de escolha. Descobrindo isso, por exemplo, eu aqui que moro em Guapimirim, você mora em Niterói, pessoa que mora em Portugal, seja onde for, pode te procurar para fazer esse atendimento, né? Isso. E você tem mais alguns exemplos assim de respostas que você tem tido de tratamento com seus pacientes? Era bastante, assim. Eu estou acompanhando várias, né? Vamos lá, deixa eu ver uma. Recente agora, que veio me procurar também com quadro de depressão, por causa desse momento que a gente está vivendo. E além da depressão, algumas questões respiratórias, por causa do cigarro, porque fuma já há muito tempo, e com dificuldade para dormir, várias questões. E em 3 sessões, você tinha me perguntado quanto tempo, né? Quanto tempo, é? Assim, normalmente a gente fala para dar um equilíbrio básico para o organismo, quando você não tem nenhuma doença crônica. Quando você tem uma doença crônica, você tem que estar acompanhando regularmente, porque o organismo se desregula e você vai equilibrando sempre, até o organismo não precisar mais, assim, tanto da intervenção. Mas as doenças crônicas, elas são mais complexas, né? O tratamento. Certo. Mas, normalmente, se você não tem nenhuma questão, né? Você já percebe mudança em 4, 5 sessões. Né? Isso fazendo uma vez por semana, direto, assim. E aí, depois dessas 5 sessões, você começa a espaçar, já não sente mais tanta necessidade de estar fazendo sempre. Eu faço para mim com frequência, por autocuidado, até porque a gente, enquanto terapeuta, a gente absorve, né, muitas coisas, a gente está sempre trabalhando com frequência, tendo que liberar. E quando a gente trabalha com expansão de consciência, a gente capta as coisas muito mais fáceis. Então a gente se trabalhar é importante, os terapeutas, porque muitas vezes trabalham, cuidam dos outros e não cuidam de si próprios. E essa pessoa, ela me relatou que está dormindo melhor, está respirando melhor, está se sentindo menos ansiosa. Isso com 3 sessões. Isso já na segunda sessão ela já estava me relatando isso, mas eu já fiz a terceira nela agora, essa semana. E a questão do fumo, e ela é professora, usa muito as cordas vocais, ela uma rouquidão, uma dificuldade, né, com a questão da fala. Impressionante, a voz é outra. Meu Deus do céu, que interessante. É muito legal, assim, a gente vê na prática os resultados. Então, é uma muito técnica que pode ajudar muita gente que está aí, você falou, com situações crônicas, com situações que se arrastam há muitos anos, e a pessoa acha que vou ter que viver assim para sempre. Pelo visto, com essa técnica, as chances de uma melhora são grandes, né? Muito legal. Sim, entendendo que é sempre uma escolha, né? A Tatá mesmo, que eu vou fazer o curso com ela esse final de semana, ela conta que como ela conheceu o biomagnetismo
foi por causa do marido dela, que fez o curso para poder tratar do pai que estava com câncer. Olha. Só que ele não conseguia nem fazer o rastreio, porque a perna ficava dura e ele não conseguia cuidar do pai. E aí até o dia que ele perguntou se o pai autorizava ele a fazer o magnetismo e disse que não, o corpo dele disse que não. Oh. E depois que ele liberou o pai partiu, foi embora. Okay? Meu então, Deus. assim, é sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Que bonito. Então, se eu chegar para você, eu como paciente, eu já chego com você, eu tenho que ir com a cabeça boa. Eu estou escolhendo para me curar, para realmente me tratar. O ideal seria que a pessoa fosse assim, né? Já vai ajudar bastante o tratamento. Mas a gente vai usando as nossas técnicas também, vai baixando barreiras, usando processos verbais, né? Vai destruindo, descriando crenças limitantes, a gente vai trabalhando e vai percebendo, né, como que a pessoa vai se abrindo para o tratamento, e conforme ela vai permitindo, as mudanças elas vêm, né? As transformações. Ana, fantástico. Olha, se eu pudesse, eu já estou querendo fazer o curso com você sabe, né? Mas acho que eu já vou sair daqui agora dando uma consulta, porque eu estou encantada. Assim, porque quem não tem uma questãozinha para tratar, né? Então, quem sabe? Vamos conversar depois. Sim, estou tratando minha tireoide, porque tenho o diagnóstico de Hashimoto, né? Então, assim, estou me cuidando e vamos ver lá. Tem relatos, assim, de gente que fez o curso, né? Comigo no grupo, teve uma menina que ela falou que ela está se cuidando, né? Fazendo o autoatendimento para ela mesma, né? Com frequência e tudo. E ela tinha um mioma que ela acompanhava regularmente nos exames de rotina, que todo ano ela ia fazer. E aí ela fez o exame de rotina recentemente e o mioma sumiu. Ah, que fantástico. É só a gente se equilibrar, né, gente? As doenças vão se embora. Então tá, Ana, muito obrigada. A gente encontrou uma maneira alternativa de passar a mensagem. Vamos botar essa gravação para mais pessoas assistirem. Então, gratidão pelo convite, Ana. Obrigada, querida. Uma pena mesmo não ter dado para você pelo Instagram, mas tudo é perfeito, né? Então, acredito que, olha, a Renata aqui foi dizendo que foi ótimo. A gente vai fazer essa mensagem chegar a quem precisa. Então, a gente compartilha. E quem estiver aberto para receber, vai receber. Eu quero muito. Eu vou conversar contigo depois. Então, como pode melhorar? Paula, Cláudia, vocês ficaram aqui até o final. Olha, muito obrigada, queridos. E eu depois disponibilizo, então, para vocês a gravação e nas redes sociais. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Muito sucesso aí no teu tratamento, que, olha, nota 1000, que possa ajudar muita gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.